Bom, eu poderia começar esse vídeo falando o seguinte para você. Você sabia que o médico que não tem termo de consentimento pode ser condenado a pagar até R$10.000 por falha no dever informacional, porque esse já é o entendimento do STJ? Eu poderia, mas eu não quero tocar o terror nas pessoas, sabe? Eu tô numa vibe assim, paz e amor, que a gente realmente consegue evitar os problemas, que a gente realmente consegue trabalhar num sossego, sabe? Que a gente, poxa, não precisa viver naquela paranoia de meu Deus, poxa, será que aquele paciente lá vai me pagar? Será? Será que o paciente entendeu sobre o procedimento? Será que ele entendeu quais são os riscos? Enfim, eu realmente acredito que você, enquanto profissional, pode sim deitar a cabeça no seu travesseiro e dormir de forma digna, né? Eu não quero mais saber de depressão. E além disso, eu também acredito que documentos médicos são uma extensão da sua marca. Eu sempre digo que os documentos médicos, eles são excelentes aliados para quem decide e para quem quer crescer, para quem quer conquistar pacientes qualificados, para quem quer ter uma base muito sólida, muito segura enquanto cresce. E principalmente, se você souber como utilizar esses documentos, não tem erro. Mas para que tudo isso aconteça, é fundamental que você entenda como utilizar esses documentos. Como que você usufrui de um contrato de tratamento médico? Como que você efetivamente usufrui de um termo de consentimento livre e esclarecido? Vou trazer para vocês aqui hoje esses dois principais documentos. E no episódio que vem a gente vai falar de mais dois documentos que vocês também podem utilizar ao seu favor, tá? Então, a primeira coisa é abrir a sua mente e enxergar os documentos com uma outra perspectiva, com uma perspectiva que talvez ninguém nunca tenha te apresentado antes. Não é sobre burocratizar a sua rotina, não é sobre tornar ainda mais difícil o que já é complexo. A gente sabe que a rotina de um médico é muito conturbada, que é sempre um entra e sai de pacientes, que existem muitas coisas para fazer, muitos pilares para suprir, porque afinal de contas, você não é só médico, você é empreendedor também, você também é um empresário da saúde. Então, existem muitas coisas para se fazer, existem muitas decisões importantes que partem de você. E a função desses documentos é auxiliá-lo, não atrasar a sua vida, não burocratizar a sua rotina, muito pelo contrário, tá? Mas você precisa construir esses documentos de forma estratégica e também ser treinado para utilizá-los ao seu favor durante o seu dia a dia. Então, em primeiro lugar, a gente vai conversar sobre o contrato de tratamento. Eu separei para vocês 6 possibilidades de como utilizar um contrato de tratamento ao seu favor. O primeiro deles é demonstrar clareza na contratação dos seus serviços. Então, é muito importante que o paciente e que você delimite exatamente quais serão os procedimentos que serão realizados, qual o tratamento que vai ser seguido. É por isso que existe nos contratos de tratamento uma cláusula específica dizendo objeto. É claro que você não precisa necessariamente colocar essa cláusula com esse nome, né? Mas é bem tradicional que os contratos tenham lá a primeira cláusula tendo como objeto do contrato. Então é fundamental que você esclareça, que você deixe documentado para o seu paciente quais são os serviços que você irá prestar, tá? Até porque às vezes o paciente acaba se esquecendo durante o caminho. Por exemplo, imagina que é um tratamento longo, né? Com vários procedimentos que serão realizados. Por vezes o paciente às vezes acaba esquecendo, acaba se equivocando ali do que foi que ele contratou ou não. Então, colocar exatamente o que foi que o paciente contratou na sua cláusula objeto do contrato
é essencial para que ambos tenham clareza do que foi contratado e do que não foi contratado. Em segundo lugar, você também pode usufruir do contrato de tratamento para demonstrar para o seu paciente que você não atua de má fé. Então, mostrar para esse paciente que você é um profissional ético, que você se preocupa com a transparência, que você está ali definitivamente comprometido com o bem-estar desse paciente. Você quer que ele tenha acesso às informações, você está preocupado com como será regida a relação de vocês. Então, hoje, em 2024, ser um profissional que se preocupa eticamente, que demonstra que age de boa fé com seus pacientes, é um diferencial riquíssimo e que os pacientes, sem sombra de dúvidas, prezam muito quando eles estão escolhendo esse profissional, até porque a relação de vocês é baseada na confiança. Então, nada mais estratégico do que demonstrar que você é um profissional que atua de boa fé. Em terceiro lugar, esse tópico é muito importante. Demonstrar como será a forma de pagamento e o que acontecerá quando o pagamento atrasar ou se o paciente não pagar o combinado. Gente, existem sim pacientes que são inadimplentes e vocês sabem muito bem o transtorno que é passar por isso. Porque afinal de contas, você tem conta para pagar, não tem? Se você não vence na vida, os seus boletos com certeza vão continuar vencendo, né? Acabei de fazer uma piada de tia zona aqui, mas é verdade. Então, quando o paciente quebra esse combinado, como é que você vai fazer a cobrança desse paciente? Já parou para pensar? Você aí que não tem ainda um contrato de tratamento, de onde é que você vai retirar? Como é que foi feito o combinado entre vocês dois? Se esse combinado foi feito de forma única e exclusivamente verbal. É muito mais complexo. Agora, se você tiver um contrato estabelecendo exatamente qual é a forma de pagamento, qual é o valor, qual é a data que foi combinada para vocês pagarem, para o paciente pagar. Se esse paciente não pagar até o dia 10, por exemplo, vai ter inclusão de juros? Vai ter o pagamento de alguma multa porque ele atrasou o pagamento? São essas particularidades que ajudam você na cobrança do paciente depois. Porque você, enquanto médico, em hipótese alguma, pode cobrar o mesmo procedimento 2 vezes. Então, para não gerar maior confusão, tenha um contrato de tratamento. Invista em um documento bem feito, estrategicamente para você e para o seu negócio. Porque eu tenho certeza que quando a corda dá aquela esticada, quando você percebe que o paciente está agindo de má fé e que ele não vai arcar com a responsabilidade que ele se propôs a você, você pode utilizar do contrato para receber os seus honorários. Até porque, caso você tenha um contrato de tratamento, juridicamente falando, o que acontece é o seguinte: quando você tem um contrato que é assinado por 2 testemunhas, esse contrato ele é considerado um título executivo. Na prática, isso significa que você pode executar esse contrato. E é uma forma específica de processo, tá? É um processo que é um pouquinho mais ágil, porque você não precisa começar um processo desde o início. E com relação ao termo de consentimento livre e esclarecido, mais uma vez venho eu aqui bater na tecla sobre a importância de você ter um documento específico, montado exclusivamente para cada procedimento que você realiza no seu espaço, tá? Então, aquele documento genérico que eventualmente você tem acesso, seja dos planos de saúde que oferece geralmente os modelos, seja então da sociedade da sua especialidade, que também oferece um modelo de termo de consentimento, aquele documento não é suficiente. Inclusive, se ele for parar no Poder Judiciário, se ele for parar na mesa de um juiz, as chances dele ser invalidado são altíssimas, porque é um termo de consentimento genérico. E a gente já tem o entendimento pacificado nos tribunais, inclusive pelo STJ, de que o termo de consentimento genérico não possui validade, justamente porque ele não cumpre com a sua função de
trazer todas as informações que são necessárias para o seu paciente. Então, eu elenquei aqui alguns pontos específicos que precisam constar no seu termo de consentimento e aí você faz uma análise aí, tá? Pega o seu termo de consentimento que você tem atualmente e verifica se ele possui os seguintes pontos. O seu termo de consentimento, ele prevê indicações, quais são os objetivos da intervenção ou do tratamento. Ele prevê também quais são as alternativas terapêuticas, as vantagens e desvantagens de cada uma dessas alternativas terapêuticas. Ele prevê o tempo de duração do procedimento, previsão de alta, tempo de repouso, intensidade da dor no pós-operatório. Por mais que a dor seja subjetiva, por mais que essa informação seja um pouco óbvia, o óbvio precisa ser dito. O seu paciente precisa saber que a dor varia de paciente para paciente e essa informação precisa estar registrada no seu termo de consentimento, tá? Quais são as consequências do adiamento desse tratamento, desse procedimento? O que pode acontecer se o paciente não fizer? Quais são os possíveis efeitos colaterais? Quais são as contraindicações, né? Eu gosto de fazer sempre um quadro comparativo das indicações e das contraindicações para ficar bem visual para o paciente as informações, né? Quais são os riscos gerais desse procedimento? Então, tem risco de hemorragia? Existe alguma hipótese de precisar realizar uma transfusão de sangue, né? Ou então risco de infecção, reações alérgicas, de choque anafilático, óbito. Se o tratamento ou o procedimento que você vai realizar existe uma chance mínima de óbito, essa informação precisa constar no seu documento e o paciente precisa estar muito bem consciente dessa informação. Tudo bem? Além disso, quais são as possíveis complicações, intercorrências, riscos raros, efeitos colaterais que são esperados? Então, pode ficar cicatriz, pode existir uma assimetria, pode existir dor, pode causar náusea, o paciente pode ter edema e aqui no termo de consentimento, muito cuidado com os termos técnicos que são utilizados. Esses termos técnicos da medicina precisam ser traduzidos. Então, no seu termo de consentimento, você pode colocar edema, mas entre parênteses você vai colocar inchaço. Você junto com o seu advogado que vai construir o documento para você, tá? Porque o paciente não sabe o que é edema, né? Se você colocar inchaço, vai ser muito mais fácil de que ele consiga compreender. Alguma alergia, alguma alteração de sensibilidade. Também é importante que ao longo do termo de consentimento você faça alguns questionamentos e registre isso no seu termo de consentimento. Por exemplo, questionar o paciente se ele é tabagista ou não, se ele faz uso de bebida alcoólica, se ele é dependente químico, se ele tem pressão alta, se ele é cardiopata, entre outras informações. Recomendações pré e pós-cirúrgicas. Gente, esse é um tópico muito importante. De todos, é sim um dos mais importantes. Porque muitas vezes você vai lá, fala para o paciente que ele não pode fazer XYZ e ele esquece. Ou então ele simplesmente não segue a sua recomendação médica. E aí, no outro dia ele aparece no teu consultório dizendo que deu problema, dizendo que ele tá mal. E aí você questiona, fulano, você seguiu as minhas recomendações pós-cirúrgicas? Ah, doutor, mas sabe como é que é, né? Que não sei o que não sei o que lá. Então, você precisa ter registrado, porque se acontecer alguma circunstância com o paciente no pós-operatório, se ele não seguiu a sua recomendação médica e teve algum problema depois, você tem registrado que esse paciente foi devidamente orientado e que ele não seguiu essa informação porque ele não quis. Então, é fundamental que você coloque lá sobre a alimentação, sobre o período de recuperação, sobre o repouso, atividade física, se esse paciente pode ou não pode fazer, sobre exposição ao sol, né? Todos esses cuidados que são fundamentais precisam constar no termo de consentimento. Além disso, uma outra parte muito específica que eu coloco nos termos de consentimento é sobre os compromissos que o paciente faz com o médico quando ele aceita
realizar um procedimento ou um tratamento específico. O que são esses compromissos, Evelyn? Eu vou colocar lá no termo de consentimento que o paciente se compromete a observar e a seguir as recomendações e prescrições médicas, que ele se compromete a comparecer aos retornos, isso é muito importante, que ele se compromete a abster-se de automedicação, se acontecer qualquer tipo de problema, ele vai entrar em contato com o médico, que ele se compromete também em informar o médico sobre toda e qualquer dúvida que venha a surgir durante o processo de consentimento informado, porque como eu sempre falo para vocês, consentimento informado é um processo que deve ser feito. O termo de consentimento é um documento no qual a gente vai registrar e prever os detalhes de como o procedimento é realizado. E esse documento, ele é muito importante. Ele é um pilar muito importante que pode te auxiliar durante o processo informacional, né? Porque além do paciente estar recebendo as informações de forma verbal, além de estar escutando você, ele também tem um documento para que ele possa ver, para que ele possa ler, tirar as dúvidas dele. É uma fonte a mais de informação que esse paciente está recebendo. Além disso, o ideal, né, é que esse paciente receba a via dele do documento, do termo de consentimento, que ele vá para casa, que ele leia esse documento, que ele pense, que ele discuta com a família se for necessário. E aí ele volta e fala, beleza, doutor, não tenho nenhum problema aqui, não tenho nenhuma dúvida, podemos dar início ao procedimento ou ao tratamento que a gente combinou. Esse é o ideal, é o mundo ideal, tá? Justamente para que a gente tenha absoluta certeza de que não existe nenhum vício de consentimento, tá? Então, por isso que é tão importante que você tenha esse termo de consentimento, tanto para ter como prova de que você de fato informou esse paciente, e tanto também para a gente garantir que a autonomia do paciente seja exercida, para que ele realmente esteja ciente de todas as informações que são pertinentes ali, para que ele possa escolher sobre o melhor caminho que ele vai tomar. Além disso, também pode acontecer do paciente recusar, né? Dele levar esse termo de consentimento, pensar, refletir e falar, não, doutor, quer saber de uma coisa? Por enquanto eu não vou fazer isso. Por enquanto eu vou optar por outro tratamento, outro procedimento. Eu entendi exatamente quais são as condições, o que pode e o que não pode acontecer comigo. Então, em virtude disso, eu recuso, eu não quero fazer agora. Existem as duas possibilidades, tá? Então, minha gente, esses são os dois primeiros documentos que poderão ser utilizados ao seu favor aí na sua clínica. Contrato e termo de consentimento são documentos diferentes, mas eles são documentos que se complementam. Sempre que a gente constrói um contrato, ele também se interliga com o termo de consentimento. São documentos que se falam, que se complementam, né? Então é muito importante que você tenha plena ciência da diferença desses dois documentos, das funções desses dois documentos que são imprescindíveis e que vão te auxiliar muito aí no seu dia a dia. Esse foi mais um episódio da série Médico Empreendedor e a gente se vê na próxima semana. Beijo!